Caros irmãos e irmãs, vamos refletir juntos sobre a Palavra de Deus, neste programa da Voz do Pastor. E fazemos esta reflexão nos primeiros dias, aliás, no segundo dia, do mês de outubro, e entramos dentro do mês de outubro, dentro do contexto do ano jubilar missionário, destinado para ser celebrado este ano de 2022. O tema do ano jubilar missionário é a Igreja é Missão. A Igreja é Missão. Quer dizer, nós que estamos na Igreja, estamos como missionários. E o lema, sereis minhas testemunhas, é aquele lema de Atos dos Apóstolos 1:8, que Jesus falou para os seus discípulos, sereis minhas testemunhas. Esse é o tema, então, deste ano jubilar missionário de 2022. Queremos começar com a primeira leitura, tirada do livro do profeta de Abacuc, profeta Abacuc. É um profeta que viveu no aproximadamente século IV, século V, no tempo que o rei da Caldeia, que foi um rei poderoso, que invadiu também Jerusalém, o rei da Caldeia reinava na Babilônia. Vamos escutar, pois, a primeira leitura do profeta Abacuc. Diz assim: Senhor, até quando clamarei, se me atenderes? Até quando devo gritar a ti violência, se me socorreres? Por que me fazes ver iniquidades, quando tu mesmo vês a maldade? Destruições e prepotência estão à minha frente. Reina a discussão, surge a discórdia. Respondeu-me o Senhor dizendo: escreve esta visão, estende seus dizeres sobre tábuas para que possa ser lida com facilidade. A missão refere-se a um prazo definido, mas tende para um desfecho e não falhará. Se demora, espera, pois ela virá com certeza e não tardará. Quem não é correto vai morrer, mas o justo viverá sua fé. Palavra do Senhor, graças a Deus. O justo viverá por sua fé. Esta é a palavra de Abacuc. Ela se dá num contexto do surgimento do reinado da Caldeia, dos caldeios, que vai acabar se impondo sobre toda a região, inclusive vencendo uma outra grande potência, que era o imperador, o rei do Egito. Os caldeios vão ser uma potência em toda aquela região, desde a Babilônia até o Egito. E é nesse contexto do surgimento desta potência que o profeta se queixa de Deus, de que realmente não o escuta, não atende, não o atende. Mas Deus tem uma palavra concreta para ele e diz que mesmo que demore a sua resposta, ela se cumprirá. Essa é a palavra certa para o profeta. Não importa o tempo que vai demorar em se cumprir a resposta.
porque a palavra de Deus é uma palavra certa, que chegado o momento se cumprirá. Mas Deus realmente não vai livrar o profeta das suas dificuldades. Deus pede que o profeta acredite, que espere, que confie, porque quando chegar o momento, a palavra irá se cumprir. Aquilo que Deus tinha predito irá se cumprir em determinado momento. E anuncia que aquele que é correto, aquele que vive em fidelidade, esse aí não morrerá. Mas aquele que não é correto, que atrapalha a vida dos outros, que não é justo, que não vive sua fé, esse aí vai morrer. Este é o contexto da leitura do profeta Abacuque. À primeira vista parece um pouco confusa a leitura, porque realmente o profeta se queixa de que Deus não o atende. Mas depois, quando compreendemos todo o contexto é que há surgido um novo reino, um reino potente, poderoso, que usa, embora os egípcios também usavam, carros de combate para a luta. É um exército poderoso. Então, ante esta realidade, todos os povos da região já sabem que mais tarde ou mais cedo vão ser invadidos. E de aí, pois, o profeta Abacuque pedir a Deus que realmente proteja o seu povo, atenda aos gritos do seu povo, para que não pereça nessa situação invadido pelos caldeiros. Este, pois, é o sentido do texto da leitura que acabamos de ouvir. Passamos então à segunda leitura. A segunda leitura é da segunda carta de Paulo a Timóteo. Como nós já sabemos, havia uma profunda relação entre Paulo e Timóteo. Timóteo era um discípulo de Paulo e Paulo o considerava como filho, como se fosse realmente o filho. Por isso, as cartas que Paulo escreve a Timóteo são cartas para animá-lo, tá? Para incentivá-lo a fazer o bem, para que persevere na fé, para que não desanime. Quer dizer, são cartas de incentivo de Paulo para que Timóteo realmente persevere na fé em Cristo Jesus. Escutemos, pois, com atenção esta leitura da segunda carta de Paulo a Timóteo. Caríssimo, exorto-te a reavivar a chama do dom de Deus que recebeste pela imposição de minhas mãos. Pois Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e sobriedade. Não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, seu prisioneiro, mas sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. Usa um compêndio das palavras sábias que de mim ouviste em matéria de fé e de amor a Cristo Jesus. Guarda o precioso depósito com a ajuda do Espírito Santo que habita em nós. Palavra do Senhor, graças a Deus. Estas são as palavras de Paulo a Timóteo. Palavras, como vocês percebem, são palavras de ânimo, de entusiasmo, para que Timóteo não sinta vergonha, não se acanhe
diante dos poderosos, mas em todo momento fale aquilo que está vivendo, né? Que não é um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e de sobriedade. Em definitiva, Paulo o que quer é que Timóteo realmente seja um evangelizador, que use também a palavra para defender Cristo Jesus frente aos judeus, tá? Que tanto perseguiram Paulo. Tá? Que use a palavra de Deus para proclamá-la sempre, em todo lugar, inclusive nos países pagãos. Nos países pagãos, onde é necessário anunciar a palavra de Deus. Em definitiva, Paulo o anima a que não fique calado, mas procure em todo momento proclamar esta palavra de Deus, levar Deus às pessoas, fazer com que as pessoas conheçam cada vez mais Deus. Este é o sentido da leitura que Paulo escreve a Timóteo. E Paulo realmente se sente como um pai. Por isso ele tem liberdade plena para falar estas coisas a Timóteo, né? Para que ele realmente se desenvolva cada vez mais, cresça na fé e no amor a Deus. Vamos então agora ler o Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Lucas nos deixa no texto do Evangelho como que duas partes. Na primeira parte, ele responde a um questionamento, a uma pergunta dos apóstolos, e na segunda, ele acrescenta também uma outra coisa, né? Uma espécie de parábola para que os discípulos entendam melhor o que eles são. Vamos escutar, pois, o texto do Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. Jesus respondeu: se vós tiverdes fé, mesmo pequena, como um grão de mostarda, podereis dizer a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe, quando ele volta do campo: vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me enquanto eu como e bebo? Depois disso, tu poderás comer e beber. Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que lhe havia mandado? Assim também, vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O texto tem, como digo, duas partes, como já falei, duas partes, me parecem claras, não é? A primeira parte fala da fé, é um pedido que os discípulos fazem a Jesus: aumenta a nossa fé, Senhor. E a segunda parte fala de um empregado, coloca o exemplo, como se fosse uma parábola, de um empregado que trabalha a terra, enfim,
e cuida dos animais, mas que quando o patrão volta para casa, depois de ter trabalhado durante o dia, o empregado vai servir o patrão. Vai servir o patrão. Vai fazer com que o patrão se sente e vai servi-lo para que o patrão possa comer e se alimentar. Ele se senta à mesa para a janta. E diz Jesus, o empregado, será que quando o patrão se senta à janta, o empregado não se cingirá e se porá a servir ao patrão? E depois disso, o patrão lhe dirá, tu me serves primeiro, depois você terá a oportunidade de comer e beber. Mas primeiro você vai me servir. Será que por isso o empregado tem que agradecer ao patrão? Porque lhe mandou primeiro servir a ele? Diz Jesus, se assim vocês fizerem, quando vocês tiverem feito tudo o que deviam fazer, tá? Digam, somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Fizemos o que devíamos fazer. Servos inúteis. Como já falei, vamos comentar primeiro a questão da fé. A fé. O pedido dos discípulos a Jesus. Que eu acho que o pedido de muita gente também. Quando a gente pede uma graça, também pede fé, não é? E é preciso entender que a fé, que não se trata aqui de uma questão do tamanho da fé. A minha fé é muito grande. Não se trata disso, tá? E nem eu tenho muita fé, muita quantidade de fé. Não se trata disso. A fé verdadeira pode ser pequena, mas sendo verdadeira, vai ser capaz do que diz Jesus, de transportar uma árvore e plantá-la no mar. Então, nos encontramos aqui diante do problema da fé. O que é ter fé? Ter fé é acreditar em Cristo Jesus. E acreditar sempre. Nas boas e nas más. Em todas as situações. Em todas as situações. Quando passamos bem e quando sofremos. A fé deve estar presente em nossa vida em todo momento. E neste sentido, a fé é uma acolhida da palavra de Jesus e do que Jesus faz em nossa vida, é uma acolhida pela nossa parte, reconhecendo que nós não merecemos muito mais, que somos servos inúteis e que aquilo que nós recebemos é o que merecemos. O servo não vai exigir que o patrão o sirva. É ele que vai servi-lo. É ele que vai servi-lo. Então, na questão da fé, veja, meus irmãos, muita gente quer ter fé. Eu gostaria de ter uma fé enorme. Não é tanto a quantidade da fé, nem eu diria a qualidade. E às vezes uma fé pequena, de uma pessoa simples, nós percebemos que é uma fé profunda, enraizada em Cristo Jesus, enraizada na obediência ao projeto de Deus. E se está enraizada na obediência ao projeto de Deus, aquilo que Deus tem para nós, certamente é uma fé
que vai ser capaz de fazer grandes coisas. Não sei se de transportar uma árvore para o mar, mas será capaz de fazer muitas coisas. É Jesus que fala. Não somos nós que inventamos. É Jesus que nos convida a ter fé. É Ele, não só que nos convida, é Ele que faz suscitar, pelo seu Espírito Santo, a fé em nosso interior. Então, veja, minha gente, não é por muitas palavras que falarmos, muitos discursos, ou por muitos gestos que fizermos, ficando de joelhos e suplicando a Deus a fé. Não é por aí. A fé é a confiança em Deus. E quanto maior for a minha confiança em Deus, tanto maior será a minha fé. Confiar sempre, sem duvidar, porque a dúvida já é uma pequena desconfiança. Sem dúvidas, de Cristo Jesus. Isso é a fé. Isso é a fé. Como repito, que não é necessário falar muito, não é necessário fazer muitos gestos, não é necessário se prostrar na terra, não é necessário... Não, nada disso conta. O importante é que ela nasça do interior. E é uma confiança. É um ato de confiança. Eu confio em Deus, e eu sei que Ele vai realizar aquilo. E eu penso que, se nós tivéssemos mais fé, provavelmente teríamos menos doenças, menos tristezas, menos catástrofes e mais tranquilidade. Mas porque não temos fé e nos preocupamos de todos os detalhes e de todas as coisas, aí a nossa preocupação nos leva muitas vezes a perder a paz interior. Porque não temos fé. Porque não cremos suficientemente que o poder de Deus é infinito. E é isso. O poder de Deus é infinito. Ele pode tudo. Tudo. Ele pode curar qualquer câncer, qualquer doença. Ele pode nos tirar de qualquer situação difícil. Ele pode até colocar em nosso bolso dinheiro, se precisarmos. Ele pode tudo. E é isso que muitas vezes nós não conseguimos entender. Pedimos a Deus que nos aumente a fé, pedimos muitas coisas a Deus, mas no fundo, não acreditamos no que estamos pedindo. Não acreditamos que Ele é capaz de nos dar o que nós pedimos. E por isso, porque não cremos, porque não acreditamos, não alcançamos. Por isso. Porque no fundo, cremos desconfiando. Ou em outras palavras, não temos fé. Não cremos suficientemente. A fé é um ato da liberdade humana, mas é um ato espontâneo, que nos leva a entender que em Cristo Jesus tudo é possível. Tudo é possível. Na história, os santos nos deram muitas vezes verdadeiras lições desta realidade, quando eles acreditavam e as coisas aconteciam. Por que não acontecem conosco? Por que nós cremos e às vezes não ficamos curados de um câncer? Ou não ficamos, ou nossos problemas econômicos se resolvem. Por quê? Porque nos falta a fé. Porque embora pensemos que nós temos muita fé, e tem gente que diz isso, eu tenho muita fé,
Quem fala eu tenho muita fé, provavelmente não deve ter fé suficiente. E aí, porque não tem fé, então, realmente as coisas não acontecem. Mas voltando ao texto, gostaria de comentar só a questão do empregado, o empregado. Nós muitas vezes nos sentimos assim, sentimos em nossa vida que embora Deus nos dê a sua graça, nós só fazemos aquilo que deveríamos fazer. Porque somos empregados de Cristo Jesus. Se nós anunciamos a palavra de Deus, se nós celebramos uma missa, se nós proclamamos em todo lugar os mistérios de Deus, se nós pregamos, é Deus que prega em nós. É Ele que prega em nós. É Ele que através de nós se manifesta. E é isso que muitas vezes nós não acabamos de entender. Pensamos que somos nós mesmos os que pregamos e ficamos até orgulhosos porque pregamos bem, porque falamos bem a palavra de Deus. Mas tudo isso é graça. É graça. E no final, como empregado aqui da parábola, ninguém tem que nos agradecer. Ninguém tem que nos agradecer. Só fizemos o que devíamos fazer. Só fizemos aquilo que nós realmente deveríamos fazer e mais nada. E mais nada. Esse é o sentido desta parábola que acabamos de ouvir. Tá? Como digo, dividida em duas partes, uma falando sobre a fé e outra falando sobre o serviço. O servidor que só faz o que realmente tem que fazer. E nesta parábola podemos nos ver, podemos nos contemplar, ou pela nossa falta de fé, ou pela nossa falta de serviço, que muitas vezes também acontece. Muitas vezes não somos este servo que poderíamos falar, fizemos só o que devíamos fazer. Muitas vezes ficamos orgulhosos, prepotentes, porque temos algumas qualidades que outros não têm, que sabemos fazer algumas coisas que outros não sabem. E aí nós ficamos todos inchados, pensamos que somos alguma coisa. E é nessa hora que nós temos que recordar que somos servos inúteis. Só fizemos o que devíamos fazer. Só isso. Só isso. Porque somos servos inúteis. Servos inúteis. Queremos pedir a Deus que realmente nos dê muita paz ao coração. Queremos pedir a Deus que nos torne seus servos. Queremos também, como os apóstolos, pedir a Deus que aumente a nossa fé, que fortifique a nossa fé, que torne uma fé sólida, para que possamos, através dela, não receber grandes benefícios, nem coisa nenhuma, mas possamos servir através da nossa fé às outras pessoas, para que sejamos também servidores pela fé. E é preciso reconhecer que hoje, mais do que nunca, o mundo em que vivemos precisa da fé, precisa acreditar, precisa crer em Cristo Jesus. Porque estamos colocando, minha gente, a nossa fé, muitas vezes no dinheiro. O dinheiro é a nossa segurança, como se fosse a nossa fé.
ou na saúde, ou em outros aspectos da vida. E não entendemos que tudo isso passa, a nossa saúde passará, o dinheiro passará, o mundo passará. Mas a fé vai continuar em nosso coração cada vez que professarmos a Deus com sinceridade. A fé continuará em nós. Por isso, neste dia, eu gostaria que cada um de nós pedisse a Deus como uns apóstolos. Como uns apóstolos. Senhor, aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé. Precisamos mais fé. Precisamos entender que é preciso confiar em Ti e na Tua palavra. E é isso que nós queremos realmente de Cristo Jesus, confiar nele, confiar na Sua palavra, porque só nele está a nossa salvação. Só nele. Não está nas coisas do mundo, tudo isso passa, mas Deus não passa. Em Cristo Jesus está a nossa salvação. Por isso, pedimos a Cristo Jesus que aumente a nossa fé e que nos conceda sempre uma fé sólida para acreditar na sua força, no seu amor, na força do seu amor em cada um de nós. Minha gente, vamos então agora com algumas notícias que eu recolhi aqui. E a primeira notícia é que nesta semana, no dia 29, que já passou, Dom Posidônio participou da festa de São Miguel Arcanjo em São Miguel do Guamá. Como vocês sabem, São Miguel do Guamá, de aí vem o nome, né? São Miguel do Guamá, o padroeiro é São Miguel Arcanjo. Ele foi participar no dia 29, aliás, foi na véspera, participar da festa de São Miguel. Igualmente, na diocese, temos uma outra paróquia que também celebra a festa de São Miguel Arcanjo. É Augusto Correia. Na Augusto Correia também se celebra, pois, essa festa. Neste caso, quem foi para lá fui eu. Eu fui para essa festa para participar, celebrar a missa e participar dessa festa bonita de São Miguel Arcanjo. Já estamos entrando no mês aliás, entrados já no mês de outubro, e aos poucos já vai chegando o tempo das festas dentro da Diocese de Bragança. De maneira que, nestes últimos meses do ano, costuma ter muitas festas. E uma outra festa que nós teremos será a festa de São Francisco de Assis. É um santo muito popular em nossa diocese, porque tem 3 paróquias, inclusive 3 paróquias que tem São Francisco como padroeiro. Elas são Aceiteua, essa paróquia de Aceiteua, tá? Paróquia de Garrafão do Norte e a paróquia de Mãe do Rio, né? Como vocês podem ver, São Francisco de Assis é um santo muito popular. Provavelmente eu atribuo a isso a que no passado nós tivemos muita migração nordestina. E o Chico por lá é muito, muito procurado, muito famoso, muito venerado, né? Então São Francisco provavelmente seja, interpreto eu, seja uma tradição, a devoção a São Francisco, que vem do Nordeste, que foi trazida pelos migrantes do Nordeste
quando em anos anteriores, eles vieram para cá, os nordestinos, e trouxeram entre as suas devoções a devoção a São Francisco. Por isso, ele é venerado em 3 das nossas cidades, paróquias, perdão. Aceitegua não é cidade, mas paróquias: Aceitegua, Garrafão do Norte e também Mãe do Rio. No dia 2 a dia 7, 2 de outubro, a dia 7, acontecerá em Bragança a festividade de Nossa Senhora do Rosário. Nossa Senhora do Rosário é a padroeira da Diocese de Bragança e é a padroeira também da Catedral. De maneira que do dia 2 ao dia 7 acontecerá a festividade de Nossa Senhora do Rosário. Não é a única festividade, porque também acontecem outras festividades, não é? Inclusive a festividade de São Benedito, né? Que será já mais em dezembro. Mas esta festividade também tem o seu, digamos assim, o seu cunho especial, porque a catedral está dedicada a Nossa Senhora do Rosário. Em Curupaxi também, também se celebra esta festa de Nossa Senhora do Rosário, e certamente é uma devoção provavelmente trazida pelos portugueses, imagino eu, né? Pelos portugueses quando vieram para cá, quando colonizaram estas terras, quando se fizeram presentes. Aqui tivemos em Bragança uma colônia bastante, e ainda tem alguns, né? Uma colônia bastante grande de portugueses, né? Então, provavelmente foram eles que trouxeram esta devoção de Nossa Senhora do Rosário para esta nossa região, né? Por último, eu gostaria de recordar, porque o outro dia alguém me perguntou, né? Me perguntou sobre os 3 arcanjos. Eu só gostaria de lembrar que o arcanjo é alguém que está por cima dos anjos, na autoridade, em prestígio e em poder. Está por cima dos anjos. Então, na igreja nós veneramos 3 arcanjos, que vocês já devem recordar os seus nomes, né? O Miguel, o arcanjo Miguel, aquele que nós celebramos na semana passada em São Miguel do Guamá, Miguel. O Rafael, o arcanjo Rafael, e por último o arcanjo Gabriel. Miguel é o arcanjo que lutou contra o dragão, contra o demônio, e o venceu. Não foi nem Deus que lutou contra o demônio, foi o arcanjo Miguel. Gabriel foi aquele que anunciou a Nossa Senhora que estava grávida e queria ter um filho. Aquele que comunicou a Nossa Senhora a ordem de Deus, o que Deus estava pensando a seu respeito realizar nela ou através dela. São os 3 arcanjos que na igreja nós veneramos. E fazemos isso com uma certa alegria, porque representam para nós 3 figuras importantes da nossa fé católica, que não só são importantes porque são anjos ou arcanjos, mas são importantes porque a eles Deus encomenda certas missões. Encomendou no passado
E quem sabe também no futuro pode encomendar, porque para Deus não há nem passado, nem presente, nem futuro. Todo é presente, melhor dito. Tá? Então, esses são os 3 arcanjos, Miguel, Rafael e Gabriel. Os arcanjos de Deus e os grandes vencedores. Bom, minha gente, por aqui nós estamos terminando, então, recordando que estamos iniciando o mês neste dia 2, estamos iniciando o mês de outubro, não é? E entramos nele com a esperança, porque quem entra em outubro já fica pensando no Sírio que iremos celebrar dentro de alguns dias, né? No Sírio de Nossa Senhora de Nazaré. Em outubro é o Sírio, é um momento importante e muita gente vai para Belém e celebra lá, né? É um momento sublime para viver nossa fé em Cristo Jesus. Peçamos a Deus então que nos conceda a todos muita paz, a fim de que possamos realmente colocar em prática a nossa fé. A fé que é uma realização humana, mas que é também, principalmente, um dom de Deus. Por isso, peçamos a Deus que aumente a nossa fé. Amém.